Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo e hoje eu vou conversar com o Fabiano Brock, diretor criativo na Logo e Vetor Zero, também é motion designer, diretor de arte, entre outras inúmeras habilidades aí, com mais de 2 décadas na área, Brock. É isso mesmo, né? É, Mais de 20 anos. E, cara, é seja muito verdade. bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Eu tava vendo, na verdade você vai falar isso durante a live, né? Mas tava vendo que você era dos anos 90 já na área, né? 98, por aí. Pois é, cara. Eu comecei a estudar desenho antes de entrar na área, né? Então, a época que eu resolvi estudar desenho era 93 a 96. Aí eu entrei na faculdade era 98. E aí, segundo semestre, assim, já estava estagiando. Então, diria ali 99 já estava trabalhando na área. Mas já, Então, imagine, já pessoal, a bagagem que ele tem aí, né? falando assim em voz alta, mas é por aí. É, Fabiano, seja bem-vindo, cara. E fique à vontade para se apresentar para a galera, contar um pouquinho sobre você, sobre sua jornada até os dias de hoje, né? Vamos trocando uma ideia aí. Deixa eu perguntar, Thiago, a gente vai em quanto tempo o nosso bate-papo aqui, até para eu entender o Tá, quanto dá para invadir. normalmente é 1 hora, A gente mas tem tempo. caso você queira falar mais, não tem problema. O tempo é seu. Eu vou dar um resumão assim bem prático, né? Mas como eu falei, eu decidi estudar desenho, né, aos 13 anos, fui atrás de um curso, fiquei lá 3 anos estudando, aí entrei na faculdade de design gráfico, né? Minha formação é em design gráfico, então eu já sabia desenhar, queria aprender a saber o que fazer com isso, né? E na época era um curso, não era novo, né? Já tinha design no Brasil, mas por causa da coisa de se usar computador, era um curso que estava meio na moda, vamos dizer assim, né? Era uma coisa nova. Então, parecia algo legal, né? De tentar adaptar o tradicional para o digital. Era uma coisa que pouca gente fazia ainda, né? Fazia isso. E aí, na faculdade, né, eu queria fazer um trabalho de conclusão em animação, tive que estudar cinema. Então, em paralelo à animação, eu ia procurar seminários de cinema, de direção, de produção, de roteiro, entende? Então, e na área, eu comecei a trabalhar na área de print, né? O primeiro estágio, a empresa que eu fiz lá em Porto Alegre, né? Eu sou natural de Porto Alegre, era na área de papelaria, design para print, né? Então, eu desenhava um pouco, era muito difícil de ilustrar no computador, né? Não tinha recurso ainda para trabalhar direto no computador, as tablets eram muito simples ainda, né? Os programas eram meio difíceis de adaptar do mouse, né? Mouse com botão, então, para fazer uma ilustração se levava dias assim fazendo uma ilustração, né? E era aquele Tinha que fazer mouse no com papel, bolinha assim. ainda, né? Oi? E era aquele mouse com bolinha ainda, não era nessa época? Era bem difícil assim, né? Então, né, vou chegar lá na frente, mas falando agora, a dificuldade na época era assim: você desenhava no papel e tinha que levar para o computador, não tinha câmera digital com qualidade, né, de digitalização, então você tinha que escanear, né? Você enfiava num equipamento que fechava, ele fazia uma varredura da sua ilustração para você desenhar. E aí era bitmap, não era vetorial. Se você quisesse vetoriar, você tinha que vetorizar a sua própria ilustração. Então, assim, tinha um processo de levar do tradicional para o digital. Tá? E isso era um ponto de virada, assim, né? Era uma coisa importante. Todo mundo está procurando pessoas que desenhassem e conseguissem finalizar o trabalho no computador. Então, era ali onde era a minha oportunidade. Assim, eu desenhava já há um tempo e design era uma coisa muito nova, mas era difícil de digitalizar o material, finalizar, mais difícil ainda. E aí eu fui para um congresso em São Paulo, conheci um dono de uma produtora e comecei a trabalhar com interface, né? Então, agora fazia as coisas, né, já no computador, já tinha facilidade com Photoshop, já trabalhava com programas vetoriais, né? E aí tinha o Flash, né? Animava no tradicional, tinha o Flash para tentar importar a sequência do Photoshop pintada, era ainda batendo cabeça tentando achar um processo, né? Então era difícil, cara.
era bem difícil. Você tinha internet agora, né? Era um super banco de pesquisas, né? Você conseguia pesquisar e contatar pessoas, mas ainda estava muito longe ainda do que a internet ia virar. A vantagem da internet ali no começo dos anos 2000 é que, na minha opinião, você tinha um número limitado de resultados, entende? Então, assim, se você pegasse uma noite inteira, você pegava as 10 páginas que tinha para o assunto e sabia tudo que estava, tudo que tinha na internet, você vasculhava lá. Então, se não tivesse, cara, era difícil de conseguir informação, né? Não tinha muitos grupos, você tinha que contatar alguém que conhecia alguém. Não se falava eu não falava inglês, não tinha pouca coisa de inglês, ia lendo e se virando. Então, assim, tinha agora um recurso grande de busca de informação, mas era difícil chegar na sua mão, né? Você ia aprender um programa novo, você ia fazer um curso com alguém que conhecia, você ia procurar um manual, um print do negócio para ler e pesquisar, mas você não ia, dificilmente você ia tirar uma cópia de um manual, entende? Até porque não se deveria fazer isso, e mesmo assim você ia ficar com um negócio quando você terminasse de ler, sair uma versão nova, já não servia para nada, entende? Então, assim, os programas mudavam muito quando tinha uma atualização, cara, era um negócio radical, a ferramenta que você estava aqui não existe mais, foi para lá, então tinha uma certa dificuldade, assim, e a gente estava tentando inventar como fazer as coisas. Então, ali no começo dos 2000, né, para trabalhar com animação, caí no After Effects também, né, era o programa de finalização que você tinha como ter para estudar, entendeu? Então, você ia numa produtora que aí sim tinha a digitalização de um filme de negativo, né, de câmera, de filme para digitalizar para o computador, tinha que passar por um equipamento caríssimo, era um telecine. Então, assim, para você ter um filme que foi filmado, né, numa película de cinema no computador, era uma fortuna, né? Então você via assim, é o Matrix, né? O Matrix todo com muita coisa de fundo verde, né? Com a pós-produção pesada, com equipamentos que eram caríssimos. Você não tinha acesso àquela qualidade de equipamento para você trabalhar em casa. E na produtora, quando tinha, dificilmente você conseguia aprender porque por ser um equipamento muito caro com curso lá fora, os caras seguravam conhecimento, você não podia aprender. Então você grudava no cara lá para aprender, o cara dizia, não, sai daí que você não pode aprender, senão a gente vai ter que te contratar ou você vai trabalhar para a concorrência. Então era uma coisa difícil de aprender mesmo, né? Tinha muito Então, poucos profissionais, né, Brock? Então imagino que eles eram bem remunerados também, né, por conta disso. provavelmente, né, se você trabalhasse numa empresa de publicidade, né, que tem, sei lá, 3, 4 caras que trabalhavam com Flame Inferno, né, esses equipamentos caros da Autodesk que rodavam numa Silicon, né, que era um computador do tamanho de uma geladeira, imagina, era caro, meu. Você não faço ideia de quanto esses caras ganhavam, né? Provavelmente mais que a gente, né? Então, assim, o conhecimento já tinha melhorado muito, já tinha bastante coisa, mas era difícil de conseguir aprender muita coisa, né? Então, você ia fazer um curso, quero fazer um curso de 3D para sair animando personagens. Você olhava a foto da propaganda, era um robô 3D cheio de equipamento, né? E você olhava, putz, finalmente vou aprender. E você chegava lá, o cara te dá um boneco de palito para animais. Você diz, não, cara, eu vim fazer esse curso aqui, ó. Não, esse aí é a imagem do software. Isso aí, cara, para aprender, você vai levar 20 anos. Então, paguei um curso que não é muito, né, muito introdutório ainda, né? Então, assim, você não sabia também onde aprendia a fazer essas coisas, né? Então, assim, dentro do mercado, né, de After Effects, né, vamos dizer assim, era interface, né, que se animava para menu de interface mesmo. E quando você tinha alguma coisa com um personagem, eu procurava fazer no quadro a quadro. Não tinha tanto conhecimento no 3D, né? Então, meu primeiro contato com o 3D foi no final dos 90, mas era uma coisa que demorava muito, né? Então, você ia fazer você queria trabalhar com animação, você tinha que rigar, ninguém ia rigar o personagem para você, entendeu? Então, na época, assim, você não tinha um cara especialista de rig, você tinha os animadores, e os animadores, para poder animar, eles faziam o próprio rig deles. Né? Então, eu olhava, não, isso aí vai demorar muito, prefiro animar no quadro a quadro, ou, né, aos poucos com o personagem no After, né, umas coisas meio quebradas, máscara animada,
parent ali para linkar as coisas, saía alguma coisa também, né? Mas personagem em 3D, assim, era uma coisa que ia demorar muito, né? Então eu queria uma coisa de imediato, assim. E um papo desses nas produtoras era isso, ó, Fabiano, você quer vir fazer um estágio num departamento de 3D? Olha quanto cara fera tem, né? O cara fazia assim como se tivesse, né? Tinha 4 caras, assim, né? Eu olhava assim, cara, tem 4 caras no departamento. E assim, cada cara era um generalistão animal. Os caras trabalhavam muito com 3D na época, né? O cara que deslanchava, assim, falava inglês, ia pesquisar, entrava nos fóruns, não sei o quê, e tinha um talento. O cara ficava um monstro, entende? Porque E nessa para época juntar esses caras. não Oi, tinha desculpa. tutoriais no YouTube ainda, essas coisas, né? Era bem mais difícil e escassa a informação. Tinha um YouTube ainda, entendeu? Então, assim, você não tinha como gravar uma coisa de qualidade para se aprender. Então, assim, você tinha às vezes um GIF com uma sequência de imagens para o cara entender o processo geral da coisa, né? Então, o cara vai fazer uma modelagem de uma cabeça 3D, ele tinha o passo a passo dele lá, um cubo, o cubo virava um negócio mais não sei o que, virava um outro não sei o que, e virou uma cabeça, entende? Então era muito difícil, né? O cara tinha que explicar como é que você fez aquele pedaço ali, para juntar os pontos ali. Ok. Mas você não tinha um conjunto da coisa, né? Então, acho que depois, com câmera digital aparecendo melhor, né? As máquinas permitindo que você conseguisse gravar a tela melhor, acho que lá por 2000 e... Não sei exatamente a época, mas ali por 2008, né? Quando começa a surgir o YouTube, você tem material de qualidade que surge, na minha opinião, lá na Normal School, na Califórnia. Então, os caras tinham uma série de DVDs, né, onde eles ensinavam, tem um material lá filmado, o cara produzindo, né, e ali você conseguia entender exatamente o que o cara explicando, e caras de nível artístico super elevado, né? Você tinha material do Sid Mead, que o cara fez lá, entre outros, Tron e Blade Runner, né, na década de 80, o material dele de pintura para você entender como trabalhar com pintura e pintura digital, né? Porque o que interessava era ir para o digital. Então, acho que ali foi uma das primeiras escolas, né, que eu reparei onde tinha um conteúdo legal para aprender, né? E o Andrew Kramer lá tinha material de After Effects há muito tempo, mas eu vou te dizer, eu sinceramente não acabei passando o Andrew Kramer reto, assim, já estava trabalhando com After, né? Foi algo do tipo, putz, olha, agora tem, né? Sim. Onde esse cara estava, tipo, 10 anos atrás. Então, assim, não que eu nunca assisti o material do Andrew, entende? Mas, assim, em 2008 ele já era um cara bem famoso, assim, né? O pessoal da área comentava, né? O Joko Pilot, né? Era um negócio legal, assim. Eu acho que eu vi alguma coisa, né, bem específica dele sobre alguma coisa de rastro de partícula, né, para congelar o tempo. E aí tem, olha só, aquilo ali era legal, mas não lembro de ter pego uma leva assim do Andrew, tá? Ele Mas é veio, um eu acho cara que bom, nessa né? época de 2008 também, né, pro YouTube. Porque eu lembro que eu comecei a assistir ele, eu acho que em 2008, 2009. Mas então, ali foi a época que começou a surgir tutorial, aula, mas eram umas coisas bem produzidas, entende? E, Então, antes tu não tinha equipamento para gravar uma coisa, né? Eu digo assim, você em casa, entende? Você tinha que ter uma produção para. E é caro, entende? Vou produzir um negócio, é caro. Entende? Não que hoje não seja caro se você for fazer um negócio bem produzido, mas se você pegar seu celular e gravar uma coisa, gravar a tela do seu computador, você já tem um mínimo necessário ali para ser legal. Eu estou vendo seu setup de luz aí, que massa, né? Olha, eu não gravo mais nada há muito tempo, estou com a luz, né? Até tem uns tripés aqui da Andrea, mas nem vou mexer nisso para não competir, né? Melhor nem. eu Tô mudei essa brincando, semana, não. tô fazendo Mas uns viu, cara? testes. Mas eu acho que e em paralelo, assim, né, o mercado, né, você tinha caras no Brasil, né, como o Alceu, né, na Vetor, você tinha o Valbercy fazendo desenho animado de longa-metragem, entende? No começo dos 2000 tinha uns caras assim que estavam numa qualidade assim muito muito à frente, né? E Já estava na Vetor ou ainda não, Brock? não, mas eu acho que a primeira vez que eu fui conhecer a Vetor foi por aí, 2001, eu acho, 2002, entende? Então, era uma coisa assim, o cara te mostrava um trabalho 3D e perguntava, você acha como é que foi feito isso? Então, você olhava um personagem realista 3D, cara, pouca gente sabia fazer, né?
Então, só para comparar, assim, em 2001 foi quando saiu Final Fantasy lá fora, e só para fazer o cabelo da mulher, os caras gastaram 10 milhões de dólares, entende? Porque os personagens até 2001, 3D, ou era careca ou era um shape, né? Então, assim, um personagem realista para ter fio de cabelo, se você não tivesse 10 milhões para desenvolver, você, cara, você tinha achado uma coisa que ninguém mais tem, entendeu? Então, era uma coisa que ia engatinhando, você ia vendo o progresso das coisas assim nesse sentido, era muito legal de ver acontecendo. E, e acho que foi meio esse o caminho, né? Comecei a trabalhar com animação quadro a quadro, com After, comecei a combinar as coisas, fazia os style frames, né? Então fazia a pré-produção do que eu ia produzir, né? E, e ali por 2005, 2006, né, o que se dizia na área é assim, se um negócio bem feito vai demorar muito, como é que é? Vai demorar, vai ser caro e vai ficar bom, entende? Mas Até esquece que o isso que eu ia negócio existe. em relação a isso, porque antes era muito difícil, levava muito, não que hoje não seja difícil, né? Mas é muito difícil, levava muito tempo de produção e tudo mais. E a publicidade, normalmente, as coisas são mais rápidas, né? Então, como que a É, galera fazia nessa época? Tipo, ia para um plano B? cara, era insano porque o atendimento não tinha noção de quanto tempo levava para fazer, entende? Sim. Então, assim, precisa fazer um filme, em 2 semanas está pronto. Não, como? 2 semanas hoje é pouco prazo. Imagina na época, né, cara? Então, assim, tinha uma coisa de. A gente, como artista, ficava naquela situação assim: não dá para fazer, não vou fazer e vou embora, entende? Você podia fazer isso. Ou então ali você vê uma oportunidade: cara, esse negócio fica legal, vamos passar mais trabalho legal para a gente, eu quero que o negócio cresça, entende? Só que o problema é que assim, o atendimento jogava no seu colo, ou você assumia o projeto como seu e dava o sangue, ou você dizia, cortava e saía fora, entende? O problema é que na época não tinha tanto lugar para você sair batendo na porta, entende? Tô indo embora. Ok, deixa eu pegar minha lista de 5 outros lugares que tem para trabalhar, entendeu? E aí, você foi o cara que foi embora lá, então assim, era um mercado meio pequeno, todo mundo meio se conhecia nesse sentido, E era entende? Então, tudo assim, para presencial, sair, né? Nessa época, tudo presencial, né? claro, tudo presencial, né? Então, até ali 2008, cara, eu trabalhei presencial. Depois de 2009 em diante, né, eu tava te falando, comecei a trabalhar remoto. Então, assim, a coisa, né, de, não dá para trabalhar remoto, pô, eu trabalhei pelo menos 2, 3 anos remoto e rolou, entende? Sim. E a principal dificuldade no remoto era uma coisa do tipo, mandei um e-mail, não mandou e-mail, perdeu, e agora como é que faz, entende? Então, assim, quando tá todo mundo remoto é uma coisa, quando é você que tá remoto, né, sobra mais para você. Tô esperando o e-mail atualizado do briefing. Não, eles te mandaram. Não, não mandaram. Mandaram. Então encontra aí e me manda. Nossa, não mandaram, então estamos te mandando agora. Putz, mas entende? Então, assim, quando você não estava no lugar e só você não estava, só você estava remoto, era difícil também, né? Tinha outro tipo de dificuldade. Quando tá todo mundo remoto, beleza, entende? Agora, quando é só você, cara, era difícil também. Eu acho Então, que. assim, Pode falar. não, é isso, entende? Mas isso era ali, tipo, 2008, 2009, acho que foi a primeira experiência de trabalhar um pouquinho, assim, remoto, né? Vou viajar, vou ver se dá para levar o computador e fazer alguma coisa. Dá, ok. Mas não dá para ficar muito tempo, entende? Porque, assim, você dependia de um computador que fosse um PC parrudo para entregar qualquer coisa. Notebook não segurava, entende? Notebook segurava assim, vou abrir o meu notebook para ver o meu e-mail e checar se é viável de fazer ou fazer uma pré-produção, uma ilustra, uma coisa assim, mas era muito difícil também depender de um notebook para entregar material animado com qualidade boa, entende? Então, assim, a gente estava descobrindo, entende? Acho que até hoje ainda a gente está descobrindo processos de como fazer as coisas melhores, né? Na Logo, eu lembro de, por muito tempo, assim, a gente tentar botar no papel um workflow para a gente, entende? Então, no 3D, assim, é mais, é mais direto, entende? O cara vai modelar, vai fazer o look dev, vai irrigar, né? Tem um processo, assim, com várias pessoas no projeto e aí você distribui as tarefas, o negócio tecnicamente tem que fluir, entende? Nessa época, Agora, na você Logo, já estava dirigindo, Brock? Eu estava colocando a mão na massa cara, de executar. eu acho que assim,
primeiro filme que eu dirigi né, na área de publicidade mesmo foi ali em 2006, né? A gente pegou uns projetos para Coca-Cola e era uma coisa do tipo, teve uma conferência fora, né? O pessoal adora ir para SIGGRAPH, né? No meio do ano ali, mais ou menos. Tinha ficado doente, não ia ter como ir, eu era o cara que estava na casa, entende? Então, tem um projeto da Coca-Cola, cara, e o diretor que tem na casa é você. Aí agora eu sou diretor? Não, agora, nesse momento, você é diretor. Você se garante? Eu, lógico, pô, manda aí para mim que se, né? E era uma coisa assim, você ia na agência, o cara dava play numa referência, os caras ficavam olhando a sua cara, pausavam e diziam, quanto tempo vocês levam para entregar isso? Aí falava, isso aí não, isso aí dá para fazer assim, cara. Então fechou, vamos embora, né? Então assim, mas o atendimento tinha dificuldade, entende? Você olhava assim o prazo, tem 2 dias para fazer uma assinatura. Cara, essa assinatura precisa uma semana, não vai dar tempo. Não, mas a gente tem 2 dias, sabe? Tem que dar. Né? Então, assim, ó, o lance de não vai dar era tem que dar, não tem outra opção, tem que dar tempo, entende? Aí você fazia em 2 dias, o negócio voltava com revisão ou refação, e no fim levava o prazo que você pediu, entende? Hoje em Então, dia não eu tinha. percebo que tem um planejamento melhor, né, Brock? Naquela época, realmente, o atendimento não sabia nada, só ia passando prazo, tipo, temos 2 dias, temos 5 dias, é isso. Na época, a questão é que, assim, mesmo quando eles entendiam que era um negócio que ia levar muito tempo, se o cara na agência precisava da urgência, alguém ia ter que topar aquilo ali pelo prazo insano que existia, entende? Então, assim, a gente ficava nessa questão de ou a gente abraça ou a gente não pega, entende? Então, eu acho que, Não assim, tinha muita cara, opção, né? era uma pressão, assim, você ficava numa panela de pressão complicada, entende? Então, assim, muitas vezes eu ficava à noite para poder usar a máquina dos meus amigos, entende? Então, assim, vai embora todo mundo, todo mundo fecha e salva que, cara, quando chegar à noite, essas 10 máquinas são todas minhas, cara, não quero saber, entende? Então, assim, eu acho que ajudei um pouco a estragar um pouco essa parte do mercado, né? Brincando, né? De trabalhar à noite, porque era isso, cara, não tinha um mercado, assim, né? Não sabia quanto tempo eu ia levar e o negócio tinha que ficar bom. Sim. Então, eu fazia de tudo para o negócio ficar bom, entende? Mas, assim, o que eu aprendi com o passar do tempo, né? Eu acho que a dificuldade não era nem você ficou à noite, agora outro cara vai ter que ficar à noite, e agora todo mundo vai ficar à noite. Não, eu acho que o problema, no final das contas, nem é esse. Tá? Eu acho que o problema é que quando você trabalha à noite, de manhã alguém tem que apresentar aquele trabalho. E não vai ser você, porque você ficou a noite inteira trabalhando. Entende? Então, assim, a pessoa levando o seu material sem saber explicar por que isso ou aquilo, ou se dá para mexer ou não, eu acho muito pior, entendeu? Então, assim, não você fez à noite uma vez, você vai fazer sempre, senão alguém vai fazer. Eu acho que é um negócio é uma discussão mais profunda, entende? Se você fez um negócio à noite e de manhã o cara não sabe o que aconteceu ali, o que deu certo, o que não deu, não adianta nada. Então, assim, se você vai fazer um trabalho, você tem que apresentar aquele trabalho, entende? Se não, você não é o cara que apresenta, você tem que, no mínimo, passar o máximo de instrução possível para o cara que vai apresentar, que pode ser o diretor, pode ser o atendimento, pode ser um producer, não sei, entende? Então, assim, eu acho que esse era o ponto da virada que demorou um pouco para sacar. Né? Quando você chega numa reunião que você. Não, eu fiquei à noite, vou ficar um pouquinho mais para a reunião. Cara, na reunião você não tem você não está 100% presente para dizer o que é possível fazer, o que deu certo, o que não dá. Então, Já assim, na hora de consumiu toda a apresentar, sua energia na produção, né? Sua energia já foi. eu acho que é tão importante quanto você fazer um material legal, é importante você estar presente para para mostrar aquilo ali, o que deu certo, o que não deu, como faz para melhorar ou para mudar, entende? Então eu acho que essa é a curva para o artista, entende? Eu acho que as outras questões já ficar fazendo madrugada, eu acho que não é legal mesmo. Tá? Sim. Mesmo sendo um cara, às vezes eu produzo melhor à noite, né? Porque ficava o dia inteiro com todo mundo conversando, todo mundo falando, e ajuste da publicidade, aí chega às 8 da noite, cara, não tem ninguém falando nada. 1 hora, tipo, das 8 às 9, rendia como se fosse uma tarde inteira de trabalho, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que não é nem a questão de você começar mais tarde para estender um pouquinho, acho que seria um formato legal, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que é tão importante você conseguir apresentar o seu trabalho quanto você produzir. E isso eu acho que é uma coisa que é inegociável, entendeu? Ninguém é melhor Então, do que a pessoa que produziu para falar, né, Brock? é
Exato, entende? A não ser que você tenha alguém na equipe, olha, hoje eu vou ficar um pouquinho mais tarde, amanhã você apresenta o negócio. Ah, é, mas como que vai ser? Ah, vai ser assim, assim, assado. Ah, se não der, eu vou ter que produzir e preparar um textão de e-mail tão complicado que no fim era mais fácil você estar lá presente, entende? É, então. Então, enfim, eu acho que as questões de horário é uma coisa muito pessoal, mas o horário que seu cliente está disponível é o horário comercial, esse é o horário que você deve estar presencial também. Agora, quando você está trabalhando com outros fusos horários, né? Imagina, você vai atender um cara que está no Japão, cara, lá vai ser meio-dia que vai ser meia-noite. Você não tem como não trabalhar à noite, entende? É o horário que o cara vai estar presente. Então, assim, tem umas questões de horário que você não consegue escapar muito, né? Você vai atender Los Angeles, cara, 4 da tarde é amanhã lá, é quando as coisas vão começar, entende? Se você gastou toda a sua energia de manhã para atender um cliente de Los Angeles, né, tá fora da sincronia da coisa, né? Então, eu acho que tem uns desafios assim que são importantes, entende? E eu acho que no final eles se resumem em você conseguir falar com as pessoas, entende? Não de você só sentar e produzir material. Sim. Brock, e qual foi o momento que você virou professor e começou a dar aula? O horário que as pessoas estão também. Cortou um Pode pouco. escrever que você trabalha. Tá ouvindo? Foi o. Aí. O meu fone voltou? Ah, meu fone Agora, voltou agora. agora voltou. Tava cortando o áudio. Acho que esbarrei nele e voltou aqui. Tá me ouvindo, cara? Sim, escutando bem. Então, então é isso, né? E. Só ligando esse outro lado. Mas, cara, na prática, assim, né, a minha carreira é meio isso, entende? Comecei no desenho para o design para animação, para trabalhar com animação, tive que estudar um pouco de cinema, passou um monte de dificuldade para, né, entre o final dos 90 até os 2010 ali, acho que era um buraco, assim, onde todo mundo estava tentando descobrir como fazer esse negócio funcionar. Tá? E aí, acho que ali no começo dos 2000, né, 2010, mais ou menos, um pouquinho antes, tem uma virada, assim, né, tem uma crise forte lá fora, financeira, e o dólar que era barato, depois ele vai ficar caro. Então tem uma inversão de mercado, né? Então, assim, produzir no Brasil fica barato para fora, fica atrativo, né, de ter equipe brasileira aqui, né, com qualidade e tudo mais. E tem uma outra questão que acontece também, né? Então, a gente trabalha, né, na parte de animação e pós-produção, de pós-produção, né? A gente pega o projeto depois que o projeto está pronto, até 2010, mais ou menos. E ali eu acho que tem uma inversão, entende? Como a gente começa a fazer mais pré-produção, faz mais sentido pegar o projeto inteiro, né? Sim. Então, isso principalmente na Lobo. Né? Na Lobo eu reparei muito isso, né? De você estar disputando o pitch na pré-produção. Não é um filme que vai chegar com o roteiro pronto. Você ainda está na fase que os caras estão criando a coisa. E eu acho que trabalhar com a pré-produção te ajuda a antecipar muito problema. Né? Então, os problemas que a gente tinha lá até 2010, mais ou menos, você consegue antecipar dali em diante. Você está na pré-produção. Então, quando o cara está criando um negócio, você está participando junto, você diz, cara, isso aí não pode ser assim, porque senão lá na frente vai ter um problema assim. Ou então, se a gente fizer assim, a gente vai ganhar muito mais tempo ali. Você está conversando durante a pré-produção. Tá? E aí você participa do projeto todo, entende? Você participa na pré, cria personagem, estilo e tudo mais, anima e depois ainda tem a parte da pós. Né? Se tiver um material filmado, você está lá também na parte de composição, acompanhando a composição junto. Tá? Então, Thiago, sei que estou falando demais, mas para fechar esse Imagina. bloco, uma outra coisa que eu acho importantíssima, tá? Ali no, espero que não seja muito polêmico, né, pessoal? Estou tirando um monte de coisa de contexto para tentar passar uma coisa legal aqui, tá? Mas quando a gente tem ali nos princípios de animação, né? Vamos no fundamento da coisa. Né? Um dos princípios de animação é ter uma base de desenho sólido, porque o que o cara vai fazer naqueles
princípios, né, para filme de animação quadro a quadro da Disney da década de 40, 50, 60, 70 em diante, você tem que ter domínio do desenho, você tem que saber desenhar, né? Então, até ali, o desenho era a matéria-prima da animação. Se você não soubesse desenhar, ia ser muito difícil você conseguir trabalhar com animação. Então, assim, tudo que eu posso fazer para escapar dos princípios de animação, eu escapo, porque o que eu trabalho não é para Disney, né? Então, eu acho que ajudou a ter uma linguagem entre os animadores, você saber qual é o princípio aqui, o assado. Mas, cara, nos meus projetos eu evito o máximo de esticar e deformar, né? Principalmente quando a gente atende cliente que tem uma marca que não pode mexer. Se você ficar deformando a marca do cara, não vai aprovar nunca. Sim. Então, tudo que eu faço de animação, eu evito o máximo usar o material da Disney para ficar o mais distante possível da Disney. Eu admiro muito o trabalho deles, mas eu tenho que ter uma diferenciação aqui, tá? De que eu trabalho dificilmente bonequinho animado para filme infantil como era antigamente. Então, assim, eu me dou um novo conceito para as coisas que eu vou lendo sobre os princípios de animação, tento aplicar de outra forma. Ou então, pelo menos, ter consciência de que, olha, o cara para fazer um personagem todo molengo e tal, é legal, mas talvez o tipo de projeto que eu vou ter não pode ser assim. Então, é legal como um parâmetro, mas você não precisa seguir à risca eles para o que você faz, entendeu? Você precisa conseguir avaliar se é útil para o que você está fazendo ou não. Vou até te mandar depois uma pergunta que fizeram em relação a isso. Daqui a pouco eu te mando, a gente volta nesse assunto. Eu tento escapar ao máximo, né? Então, assim, o que eu queria dizer é que do fundamento de desenho para animação no quadro a quadro é muito importante. Tá? E aí a parte que eu não quero né, ser polêmico aqui, mas a questão do motion design, né? Na minha opinião, ele surge do design gráfico. Né? E o design gráfico é uma especialidade que surgiu do curso de arquitetura. Então, se você pegar a longa caminhada das coisas, na minha humilde opinião, né, você pode ser um animador de motion sem trabalhar com design? É claro que você pode. Mas cada vez mais você vai ficar próximo da pós-produção, né, onde as decisões já foram tomadas de visual, de roteiro, e você vai chegar depois que está todo mundo com o projeto definido. Então, se você consegue participar da pré-produção, que é o design gráfico, nesse caso, você tem um poder de negociação maior, na minha opinião, entende? Até de propor o visual que você mesmo vai animar lá na frente. Né? Então, assim, é difícil, cara, mas dá para trabalhar com motion design sem trabalhar com design gráfico? Dá. Eu acho que talvez, se você tiver o mínimo necessário do design, ajuda muito, entende? Você vai fazer uma alteração de um letreiro ou alguma coisa, não precisa esperar a agenda de outro cara, né? Vai passar para o cara que fez a arte, para o cara rediagramar alguma coisa para você receber, animar e render. Às vezes tem coisas que estão prontas até. Né? Você não fica refém de outro profissional, né, Doc? Você consegue realmente resolver. Mas aí tem isso também, né? Aqui no Brasil a gente abraça muito mais que uma função. Né? A gente vai acumulando funções e nem sempre é remunerado por essas questões, né? Lá fora tem uma indústria que é mais organizada nesse sentido, né? O cara que fez o visual só faz visual, o cara que faz animação só faz animação, é uma indústria mesmo, né? Um processo industrial. Mas, na minha humilde opinião, quanto mais você estudar para pré-produção, mais pode vir a te ajudar, né? A ter um mando de campo na pré. E se você conseguir pegar todas as etapas do projeto, né, cada vez mais você se aproxima de uma função de supervisão, de direção, de estar presente na produção para isso. Né? E outra, né, isso bate direto com a parte do especialismo e generalismo. Né? São as coisas que o pessoal costuma perguntar bastante. Mas aí você trabalha generalista ou especialista? A questão do especialismo é que a qualquer momento pode surgir um plugin, né? A gente falava um plugin antes que pode fazer aquilo que você faz, mas cada vez mais, né, na caminhada que a gente está, os processos vão ficando otimizados e ser um especialista, eu acho ele que restringe muito a sua área de atuação, entendeu? E você trabalhando olhando o pacote completo da coisa, te dá mais opção, entende? Mas funcionou para mim, né? Vamos considerar também o meu ponto de vista, né? Porque o trabalho funcionou para mim, talvez para você não
não se encaixe, né? E tem isso também, viu, Thiago? Eu acho que a gente vem de uma época que era difícil ter esse contato com os artistas. Quando você tinha um contato, para virar seu melhor amigo, entende? Porque você não conhecia tanta gente, assim, você entrava em contato, era mais difícil de contatar, assim, nesse sentido. E a gente tenta, né, tenta ajudar o pessoal da melhor forma possível, né, cara? A gente passou tanto perrengue lá atrás que a gente quer que o pessoal hoje em dia, né, não passe por tudo aquilo que a gente passou e Sim. consiga curtir um pouco, né? É legal É que falando complexo. em relação a isso ainda, eu lembro que eu vi sua palestra no evento ano passado, no final do ano passado, você é super atencioso com Sim, todo mundo. Depois do evento que teve aquele happy hour, você lá com o notebook na mão, mostrando pra galera o processo é, e tudo mais. Achei muito legal aquilo, cara. é legal, cara, é legal mesmo, entende? Tipo, tinha um carinho, assim, por parte de muitos animadores que eu conheci né, lá no começo dos 2000, né, o Zé Márcio, da Maurício Souza, o próprio Alceu da Vetor, o Valberci, esses caras eram caras de uma geração que eles inventaram muita coisa, né? Muito do que esses caras fizeram, a gente ou está tentando seguir de onde eles começaram, mas era muito difícil, né? Se era difícil para a gente antes, era mais difícil ainda. Entendeu? Então, eu lembro muito do Valberci falando, você vai fazer um longa-metragem aqui no Brasil em animação, quadro a quadro, muito difícil, né, cara? E realmente, imagina pintado no acetato ainda, né? Levava anos fazendo isso, cara, muitos, né? E, e Legal muito de aqui. formar também os profissionais. Qual foi o momento que você começou a dar aula? Você virou professor também na EBAC. Cara, é a Babu, né? Lembra? A Babu veio aí esses tempos, né? A Babu era isso, ela apareceu uma época lá na produtora e disse assim, eu não quero fazer a faculdade, quero sair trabalhando. Cara, mas você não vai fazer nada. Mas eu fico aí e aprendo tudo que vocês sabem fazer, eu aprendo. E a gente ficou meio assim, sei lá, cara, isso aí não é tão rápido assim, né? A faculdade leva tipo uns 4 anos. Ela falou, mas se daqui uns 2 eu já souber alguma coisa, eu já vou estar trabalhando. Aí, sei lá, alguém falou para ela, senta aí então, cara, sei lá. Mas você não, Ela você quer tinha aprender, 16 anos aprende. na época, né? Ela era bem novinha. Ela era, mas assim, o que a gente fez, cara, que eu achei que era legal, assim, né? Eu não sei como é que era muito a parte formal dela com a produtora, até hoje eu realmente não sei. Mas eu não deixava cobrarem dela, né? Ela quer aprender, beleza, mas você não pode passar trampo para ela. Uma coisa você tem uma pessoa que é um estagiário, o cara está na faculdade e tal, ele ganha pouco, mas você tem um nível de cobrança em cima dele, né? Olha, cara, você está aqui, precisa entregar trabalho. Não sei fazer, vamos aprender. Deu errado, tudo bem, tem alguém para cobrir. Agora, o caso dela, ela está ali para aprender exclusivamente, não pode cobrar nada dela. Sim. Aí, quando ela chegou nos 18 anos, quando ela já estava sabendo fazer alguma coisa, chegou um trabalho lá e eu falei, opa, esse aqui eu acho que ela pode ganhar, cara, esse negócio ela sabe fazer e tem que dar uma graninha para ela. Eu fui lá e bati na porta dos caras, meu. O trabalho esse aí, acho que a menina lá vai segurar. E eu acho que ali ela virou staff, entende? Tipo, tava lá aprendendo e, de repente, aprendeu o negócio. Sim. E aí sim, cara, putz, o que eu podia ajudar ela ali era muito legal de ver ela aprendendo. Mas ao mesmo tempo era isso, a gente não tinha não é que não tinha freelancer, a gente tinha vários colegas que a gente chamava de freela lá, mas era um número muito restrito, assim, né? Hoje você coloca uma vaga, cara, chove de portfólio, um monte de gente querendo participar de alguma forma e tal, e isso eu acho muito legal para a comunidade. Mas na época, cara, era assim, chama fulano tá trabalhando. Chama fulano tá fixo. Fulano. Cara, não tem ninguém. E agora, o que a gente faz? A gente ia ter que entregar, entendeu? A gente ia ter que fazer a função do freela. Então, tinha uma colega minha que era lá da Casablanca, Esther, né? Esther, não vejo há muitos anos, né? Que ela um belo dia me ligou assim, olha, eu tô dando aula na faculdade aqui no Senac, a gente está procurando um cara de animação. E queria saber se você está afim. Aí eu falei, pô, mas eu não tenho pós-graduação, né? Faculdade. Aí ela disse, olha, em alguns casos, quando a demanda, quando não tem profissional no mercado e você é um cara considerado da área, você pode começar lecionando e depois você tira a sua pós-graduação em paralelo. Que legal. Então me interessa, entende? Aí, cara,
eu tinha que reaprender, né, o que eu tinha aprendido na faculdade para conseguir lecionar. E Sim. imagina o salto que deu, né? Eu me formei em 2002 e comecei a lecionar em 2008. Então, quando eu me formei, a gente tinha que reservar um laboratório com internet para poder fazer pesquisa. E em 2008, todo aluno tinha um computador com internet conectado. Então, era um salto complexo, assim, cara. Né? Então, antes o professor subia no palco para falar, ele tinha o conhecimento e ele tinha informação e você queria aquilo. Quando chegou a minha vez de subir no palco, o aluno ficava no computador dele lá para procurar no Wikipedia ou o que fosse para saber se eu sabia o conteúdo. Eu não ia ter onde consultar, né? Então não tinha um celular ali para. Tô ali, ó, né, com a cara pronta para apanhar dos alunos, cara. Então, assim, tinha que conhecer legal, então você não podia. Olha, hoje eu vou estudar um negócio que eu não sei para lecionar. Senão, cara, você ia tomar uma raquetada violenta de uma turma inteira. E a faculdade eram 50 alunos, né? Era Nossa. bastante. Então, É, assim, tinha o que estar plano preparado, era, né? né, era o curso de cinema. Então, assim, de 50 alunos, o meu objetivo era ir lá pescar um ou dois ou três alunos que tivessem interessados em pós-produção para começar a estagiar com a gente para aprender, entendeu? Então, era um plano como é que a gente diz? De headhunter mesmo, cara. Eu ia para dar aula, mas o salário não era nada demais, assim, né? Eu morava longe, o dia que eu estava atrasado, tinha que pegar um táxi, a diária da escola gastava no táxi para ir e voltar, entendeu? Então, o lance era isso, era recrutar um aluno que fosse legal e conseguir achar alguns caras legais lá nessa época. Senão, na foto que você mandou ali, que tinha a Babu, tinha uma das alunas lá, que era a Aline também. Mas era uma época muito louca, assim, de aprender a educar e a minha formação, né, de designer, né, gráfico, eu estava com 28 anos dando aula para os caras de 20 e poucos. Então a diferença de idade, eu acho que era baixa, assim, não, nesse Sim. sentido. Entende? Era para novo, relativamente, assim, para a turma. E era legal, assim, de já ter uns projetos dirigidos, coisas legais para mostrar em aula, né? Mas a grande questão era essa, né? Como é um curso de cinema, não era um curso de motion design, né? Você não tinha o interesse de 50 alunos, né? Então você tem o cara lá que está querendo virar roteirista, está tendo aula de animação. Então, olha, é importante o cara entender o processo para quando ele for roteirizar, né? Tá pensando em como roteirizar para animação, mas era muito difícil também achar um conteúdo que servisse para todos os alunos no mínimo, né? Sem exigir demais, mas que fizesse o cara ter o contato com o programa de animação digital e edição também. Brock, eu tô com algumas perguntas da galera aqui. Eu vou fazer para você. Peraí, só um segundo, cara. Tranquilo. Pode falar, sim, pode falar. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta que mandaram aqui. O que você tem achado da inteligência artificial? Cedo ou tarde a gente ia falar disso, né? Estou me esquivando aqui para não falar um momento. Cara, é um assunto delicado, assim, entende? Porque envolve todo mundo, entendeu? Eu acho que a gente falar, o animador ou o artista gráfico lá que está trabalhando vai perder o emprego, eu acho que a questão é um pouco radical dizer que vai perder o emprego, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não, a questão da inteligência artificial não muda só a área gráfica, muda praticamente todas as áreas. Então, é uma coisa mais profunda, assim, né? Quando você estiver pensando assim, pô, talvez eu fique sem emprego, acho que não é a questão de você ficar sem emprego, mas acho que o mundo deve mudar nesse sentido. Né? Então, quando a gente começou a trabalhar com computador, a questão era essa. Olha, a gente tem processos que são tradicionais, né? Imagina, o design era feito com papel cortado, tesoura, estilete, compasso, tudo mais, e agora você ia fazer tudo no computador. Não era corta aqui e começa ali. Tinha que ter um processo de levar o conhecimento desse lugar para um outro lugar. Né? Sim. Então, ter um scanner, ter alguma forma de ilustrar uma coisa para poder passar para outra, ou pegar foto analógica, né, e escanear no scanner de tubular com qualidade.
era um processo, não foi um corte seco, entende? A questão é que agora a tecnologia ela avança mais rápido, entende? Então, coisas que levavam, sei lá, 10 anos, talvez leve menos. Entende? E eu acho que a questão de adaptação, a gente já está adaptando, né? Porque onde eu bato, principalmente, não é sobre a inteligência artificial vai ou não vai. Ela já está no Photoshop. Entende? Se você usa o Photoshop, você está usando um programa que tem inteligência artificial e, na minha opinião, é o programa mais usado da área gráfica. Entende? Você não tem como Sim. escapar disso. Ok, vou cortar o Photoshop para procurar outras alternativas. Você pode fazer isso? Pode, mas não vejo o mercado boicotando o Adobe, entende? Pelo contrário, eu acho que ele tem mais vantagens do que tinha. A questão principal sobre a inteligência artificial, eu acho que vai ser sobre os bancos de dados. Entende? E aí, sobre bancos de dados, é uma questão de direito autoral, é uma questão legal, é uma questão política, é uma coisa que demora para se resolver. Então, eu acho que a questão não é como vai rolar, é quando vai rolar. Né? Então, como que vai ser essa transição? E eu não acho que necessariamente é uma coisa de a gente para o que a gente está fazendo do jeito que está e assume uma nova forma. Eu acho que tem essa transição. E essa transição Sim. a gente já está aí pelo menos 2 anos, né, cara? Em 2022, eu acho que foi quando começaram a abrir para o público as primeiras, né, a Midjourney e Dall-E, essas começaram a abrir para o público. O Dall-E, cara, eu cheguei a usar ele antes de abrir para o público. Né? Eu cheguei a fazer uns testes, umas coisas que a gente acabou não publicando, e que é da OpenAI, né? E a OpenAI tem essa parceria com a Microsoft, que está botando bastante investimento ali. Sim, que Então, nem comentar. Não sei se você já viu o Sora que está vindo aí para vídeo. Está vindo pesado. sim, pois Tá é, vendo? mas e aí? A questão é essa, entende? Que tipo de trabalho você vai usar o Sora? Né? Você vai ter direitos comerciais? Você pode usar ele para tudo e dizer que é seu depois? Ou não? Você vai usar e tem que pagar o OpenAI para poder utilizar por causa dos direitos? Né? Ou então ele vai pegar o trabalho de animação ou o de stock shot, né? Você vai pegar como se fosse um banco de imagens que cria ali o que você está querendo visualizar, quanto controlável ele vai ser, né? Então, assim, eu acho que o Dall-E tinha uma qualidade muito boa de visual, né? Que era um estilo. Se for a qualidade do Dall-E para vídeo, cara, tô louco para testar, entende? Mas é isso, também quando todo o trabalho começa a ficar muito parecido, ele começa a ficar monótono de novo, né? Então. Então, o Midjourney, por exemplo, tem trabalhos do Midjourney que você bate o olho e reconhece o software antes de reconhecer quem é que fez. Né? Então, uma coisa assim, olha, esse aqui é o trabalho do Thiago, esse aqui é o trabalho do Fabiano, ou não, esse aqui é o trabalho do Midjourney. E o Midjourney é um programa, entende? Como é que funciona a partir de agora? Então, eu acho que assim, toda aquela história de se reinventar lá do tradicional para virar o digital, eu acho que é uma fase que a gente vai passar, entendeu? Então, se pintava os acetatos lá no tradicional, agora desenho animado a gente faz direto no computador, né? A não ser alguns casos de anime lá, por exemplo, Miyazaki tem bastante coisa que, pelo que eu entendi, ainda faz no papel, tá? Mas mesmo ele, cara, tem muita coisa de tecnologia que ele abraça, entende? Tem coisa que não vale a pena ou não dá para animar no tradicional, faz no 3D, entende? A gente E eu acho que está se preparando para essa transição, né, Brock? Porque vai acontecer, né? é, eu acho que não é uma coisa de ir se preparando. Eu acho que dia a dia a gente faz isso há 20 anos. A única questão é que, assim, por exemplo, há 20 anos atrás, alguns caras, quando viam uma câmera fotográfica, diziam assim: olha, o negativo nunca vai morrer, entende? Sempre vai ter mais qualidade que o digital. Mas não aconteceu bem assim, né? A não ser que você seja o Christopher Nolan para filmar no IMAX, cara, dificilmente você vai ter um negócio, né, um workflow de material analógico para poder usar comercialmente. Então, se você tem o analógico, né, a fotografia tradicional, como uma proposta do seu trabalho artístico, né, para fazer uma coleção, uma exposição, um livro, alguma coisa assim mais específica, beleza. Mas no dia a dia de um trabalho comercial de publicidade, ainda mais, eu acho muito difícil. A não ser que seja é, a proposta de ter um trabalho por uma câmera ou alguma coisa assim que resgate essa qualidade do analógico. Mas eu acho que é isso, tipo, naquela palestra lá do ano passado, eu fiz questão de pegar um texto do Miyazaki falando, né,
da função do animador na década de 70, né, de como ele cada vez mais estava parte de uma engrenagem, ao invés de estar pensando, né, na parte criativa. Eu acho que é um texto que se adapta e estamos em 2024, entende? Então, assim, tem questões que eu acho que a gente vai aprender a fazer, entendeu? E uma coisa que acontece, né, na minha percepção é que, assim, o que a gente testa de inteligência artificial, ele é mais fácil de trabalhar do que quando a gente começou a trabalhar com programas 3D. Tem mais duas perguntas. Na verdade, tem várias perguntas, mas tem mais duas para a gente não estender tanto o seu horário e também não te atrapalhar, tá? Ah, tô tranquilo, pode perguntar aí. Tá. Tem alguma dica para quem quer iniciar no Motion? Uma dica. Eu acho que, assim, algumas coisas que você não consegue escapar é estudar animação e estudar os programas, né, o mínimo necessário para você começar a animar, tá? Mas acho que a questão para aprender, cara, era você tentar grudar em alguém, né? Antigamente, quando você tinha uma produtora, tinha um monte de cara lá, se grudava na produtora, sentava do lado de alguém e você via o dia a dia dos caras como era e você aprendia. Remoto, eu não sei muito bem como começar no Motion, né? Então, talvez procurar alguma coisa que seja presencial, que tenha pessoas lá que você consiga conversar e você consiga mostrar as suas coisas, né? Então, eu acho que o remoto ele tem uma parte burocrática meio complexa, né? Ah, você quer falar com alguém, você precisa agendar um horário, que nem a gente está fazendo aqui. Olha, vou te ligar lá no fim da tarde, a gente vai bater um papo, beleza. Agora, se você está no presencial, e isso é uma coisa que a gente percebia muito ali na Lobo, você está subindo a escada, olhou o monitor de um cara, você está aprendendo uma coisa que você não estava esperando, entende? Então, eu acho que o aprendizado no presencial ele faz muita diferença quando você está do lado de uma turma que está na mesma vibe, que está aprendendo, que seja um lugar legal, que tenha pessoas legais, entende? E às vezes na publicidade a chapa esquenta, entende? Tipo, você não vai conseguir ficar ali, né, sentado do lado do cara, o cara vai dizer, meu, sai daqui, eu tenho uma reunião daqui uma hora, entende? Então, assim, tem momentos que você vai conseguir, talvez almoçar, bater um papo, entender, trocar as referências, entende? E eu acho que isso roda mais rápido no presencial, né? Na minha opinião, vale o presencial de 2019, né, cara? Então, eu não sei como é que é o presencial hoje também para poder Até comparar, algo tá? que eu sinto falta também desse presencial, sabe? Às vezes você está com uma dúvida, você pergunta pro cara do lado, ele já te dá uma dica ali, você resolve rápido. E às vezes, se você tiver que buscar essa informação na internet, nem sempre você acha tão fácil, né? E com a pessoa do lado, como você falou, você está olhando com o monitor do lado, às vezes você está aprendendo alguma coisa. Então isso é algo que eu sinto falta desse contato presencial com a galera. É. Então, assim, eu não sei quanto é uma boa dica, porque eu não tenho como avaliar ela, entendeu? Tipo, o presencial que a gente tem hoje é diferente do presencial que a gente tinha antes, entendeu? Então, é muito difícil de conseguir dar uma dica para quem está começando hoje se eu não né, tá tão distante, né, de quando eu comecei agora que tem essas questões. Mas assim, por exemplo, dentro dos projetos que eu trabalho, de tempo em tempo eu costumo chamar alguém lá para ajudar. Dificilmente vai ser alguém tão júnior, mas alguém que eu consiga tirar o peso da responsabilidade do cara, entendeu? Sim. Então, olha, o cara vai estar ali acompanhando o nosso projeto, está ali acompanhando, vê onde salva o arquivo, como é que a gente faz, abre o projeto e tal. E mesmo quando a gente chama os caras experientes, às vezes os caras ficam meio na pressão, entende? Tipo, ah, não pode errar. Não, mas, cara, eu chamei para você não ter pressão, entende? É só para estar participando da equipe. Então, mas é difícil, entende? De conseguir visualizar o mercado de motion design hoje para os próximos 2 anos, né? A gente costuma dizer assim, o cara trabalha há 5 anos na área, ele é sênior, né? Então, claro, varia de pessoa para pessoa, né? A capacidade que você tem de aprender uma função como essa e tal. E se você pensar que está começando hoje, daqui 5 anos, cara, é um salto que é tão grande que é muito difícil estimar como é que vai ser o cara que está começando hoje e qual que é o caminho que ele vai ter que fazer para se tornar sênior, entendeu? Mas ao mesmo Sim. tempo, assim, você tem, né, a gente falou da internet, né, voltando a falar de novo, tem um volume de informação muito grande para você aprender mais rápido.
Eu só acho que, assim, algumas questões, cara, você não consegue escapar, entende? Então, saúde, se você não tiver legal de saúde, você não consegue trabalhar direito, entende? Se você está preocupado com as suas contas para pagar e tal, e todo mundo tá, né? Não, tô com a vida ganha também, mas é muito difícil você colocar um fone para trabalhar e dar o seu melhor se você está preocupado com outra coisa. Então, eu acho que assim, o tempo que você se propor para aprender e trabalhar e se dedicar, você tem que estar presente ali, entende? Ó, agora eu vou animar 3 horas. Cara, a cada 1 hora levanta, dá uma chacoalhada, vai no banheiro tomar água, mas não deixa o negócio esfriar, entendeu? Fica ali focado tenta descobrir quanto tempo você consegue tocar com pequenas pausas, mas fica focado fazendo o negócio, entende? E Então, eu esquece o acho. celular nesse momento, né? Oi, desculpa. E esquece o celular nesse momento, porque a galera começa a olhar o Insta daí e para de fazer o que tava Acho fazendo. Não é essa, entende? Você conseguir achar o que que faz você ficar concentrado para conseguir produzir. Uma coisa lá na Vetor que eu comecei a usar era trilha, né? Eu vou botar uma playlist para começar a trabalhar. Então era uma forma de você conseguir ter uma capacidade de imersão e ficar focado produzindo o negócio, entende? Então, como qualquer área de estudo, né? Se você for estudar alguma coisa, acho que você ficar focado ali vai ajudar, seja lá Motion ou o que for, entende? Mas se posicionar no mercado é uma coisa que é diferente, né? Antigamente o que acontecia assim, você não conseguia descobrir onde tinha uma vaga para você conseguir aplicar na hora certa. Agora todo lugar abre vaga e todo mundo manda o portfólio ao mesmo tempo, entende? Então tem uma inversão de valores assim, né? Antes você tinha uma carência de pessoas e a carência das vagas você não conseguia ligar as pontas, entende? E hoje todo mundo liga ao mesmo tempo. Você abre lá, estou procurando não sei o quê, coloca num dos grupos de WhatsApp da área, cara, em Não, meia hora você tem lá 20 portfólios, entendeu? E bons, né? São portfólios bons, né? Não são qualquer coisa, né? Na época, puta, dependendo do. Olha, esse cara vai me dar tanto trabalho para ensinar ele a fazer que às vezes eu que vou ter que fazer. Não, não, mas vamos chamar ele, porque da próxima vez ele já vai estar melhor e depois ele vai melhorando junto, entende? Então você abraçava parte do problema junto, né? Olha, vamos ajudar a formar esse cara porque é bom para o mercado, daqui a pouco ele tá ajudando também, né? E já é temos isso, Thiago. opções. Mas, cara, foca aí e vai produzindo, troca figurinha com seus colegas, né? Acho que na hora de ouvir um feedback, baixa a guarda, deixa o pessoal falar, né? Às vezes você vai apresentar o material, você já está se defendendo tanto. Olha, eu fiz isso aqui, mas nem deu muito tempo, eu não terminei aquilo ali. Aqui fala, não, deixa o cara olhar o teu trabalho, analisar e te dar um feedback, né? O que que é positivo, o que que dá para melhorar, né? E quando der o feedback para os seus colegas, cara, não sai arrebentando todo mundo, né? Pô, tenta ver o que tem de legal primeiro. O cara se esforçou para fazer um negócio, tomou coragem de perguntar. Ajuda o cara lá, meu. Ajuda o coleguinha aí que todo mundo melhora junto, tá? Sim, com certeza. Doc, tem uma pergunta da Babu aqui. Qual foi a Babu, maior mudança da área que você viu acontecer nos últimos anos? cara, a maior mudança, né, foi a pandemia, né? A gente teve que trabalhar todo mundo remoto. Então, eu diria que, mas já vai fazer 4 anos, né? Então, vou considerar os últimos 1 ano e 2 anos, tá? Então, assim, num mundo que já está todo mundo apto a trabalhar remoto e híbrido quando possível, o que que veio depois, né? A gente passou coisas tipo NFT, será que vai dar certo? Não vai? Tem inteligência artificial e agora vai, não vai? E agora qual que é a próxima etapa para a gente, né? E aí? Eu acho que no final do ano, quando sair o Sora, a gente vai entender como que esse negócio vai funcionar para vídeo. Mas assim, não tenho certeza se ele vai ter tanto controle, quanto desmontável ele vai ser e como que ele vai contribuir no workflow. Então eu acho que o que tem de mudança é que o tempo vai passando muito rápido, entende? Tipo, eu falei de pandemia, ó, já tem 4 anos. O cara que começou em 2019, esse ano, se ele tiver um ritmo de trabalho bom, ele está virando sênior agora ou no ano que vem já, entendeu? Então eu acho que assim, ó, os sêniores de agora são os caras que pegaram a pandemia e conseguiram sobreviver financeiramente, né, e profissionalmente nessa área. E agora o próximo ponto de observação certamente é o AI.
mas como que esse negócio vai mudar o nosso dia a dia e como que o nosso trabalho, né, ele vai funcionar comparando com os nossos colegas, entendeu? Então, uma coisa é assim, você digita um prompt num programa, 50 pessoas digitarem, claro que ele vai ficar diferente um do outro, mas ainda talvez fique com o mesmo aspecto da coisa, entende? Ah, tem 50 caras no Midjourney num pitch, na hora que o cliente abrir, ele vai olhar, olha, tem 50 coisas, um num ângulo, outro no outro, um domina um pouco melhor, outro domina um pouco pior, mas se ficar tudo pasteurizado, aí que é o complicador, entendeu? Então, Então, eu acho que a questão na inteligência artificial vai ser como que você vai conseguir se destacar, né? Isso era um texto que eu tinha feito para o D&AD lá em 2020, 2021, né? Como é que você se destaca num mercado que todo mundo sabe desenhar, entendeu? Então, assim, olha, a partir de hoje não tem o cara que está aprendendo a desenhar, todo mundo sabe desenhar, no mínimo, ok, entendeu? Então, gerar uma imagem, né? Você pode colocar um prompt lá, sai uma imagem rapidinho, tenta de novo, tem uma melhor, tem outra melhor. Você fez 1000 imagens no AI, você vai levar tanto tempo para selecionar porque ninguém vai assistir, ninguém vai olhar suas 1000 imagens, entendeu? Então eu acho que a questão agora é como que você se diferencia mesmo, entende? Qual que é o teu gosto pessoal ou como que você vai entender o gosto do seu cliente e conseguir contribuir em cima daquilo. Então, dicas para os motion designers que não estão começando agora, tá? Para os que já estão um pouquinho mais, cara, consome cultura. Tudo que você puder consumir que não seja o que o seu colega está consumindo também. Né? Então, vai assistir filme, peça de teatro, música, entender de culturas de outros países, de tudo que for possível, é entendeu? que E aí eu acho esse que a sua potencial artístico vai contar muito, né, Brock? cara, porque eu acho que a sua vivência é uma coisa que ainda não é copiável, entendeu? Então, a sua perspectiva, seu ponto de vista, são as coisas que no final acho que vão fazer diferença, entendeu? Então, tem um colega da área que eu brinco muito, olha lá, outro filme de bolinha de motion que a gente vai ter que animar, né? Mas, cara, como que a gente vai fazer um filme de bolinha que tem o seu ponto de vista? Né? Um é o do Thiago, outro é o meu, outro. Né? E a bolinha a gente fala porque é a forma mais simplificada possível para o animador animar. Né? Então, como que a gente vai continuar fazendo um filme de bolinha, mas que ele, no meio de um imenso volume de informação, você consiga bater, olha, opa, esse aqui é o filme do fulano, aquele é o filme do fulano. E não é o filme do Midjourney, ou do Dall-E, ou do que for, entendeu? Então, não sei se a gente é substituível ou não, como se diz, entende? Mas enquanto a gente não for, a gente ainda está aqui, né? Eu acho que isso que faz diferença hoje. Então, não estar fechado para novas experiências, tá? E acho que respeitar o trabalho dos colegas, né? Tem muita gente que, olha, sou contra a inteligência artificial, que vai roubar o meu trabalho, usa o meu trabalho para alimentar, e eu acho que esse cara não está errado, entendeu? Sim. Então, olha, o cara está lá no ArtStation dizendo esse cara é contra a AI, eu acho que ele tem toda a razão de ser contra o processo, entende? Mas, ao mesmo tempo, Delicado, né, né? cada vez mais as coisas vão ficando radicais nesse sentido, né? Então, eu acho que o que falta realmente para alinhar isso tudo é ter uma boa prática, entende? Olha, vai ter um banco de dados para se usar comercialmente? Pô, não usa o trabalho do coleguinha lá, né, cara? Então, eu acho que a Adobe está caminhando nesse sentido e parece legal, entendeu? Parece legal, né? Não quero falar um negócio hoje que daqui 6 meses mudam os termos de contrato, mas hoje parece legal. É, Né? Então, acho que eu acho interessante esse cuidado que você toma para falar, no sentido, você fala opinião hoje, né? Porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer, né? Não dá para a gente falar, não vamos ser substituíveis. Nesse momento, por enquanto, o nosso diferencial criativo e muitas outras coisas não conseguem substituir. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, acho interessante esse cuidado que você toma com as palavras. eu acho que o cara que vai ganhar dinheiro aí em cima do nosso trabalho é o que vai fazer o que a gente faz chegar no público que se interessa por aquilo que a gente faz, entendeu? Então, assim, se você considerar que você faz 1000 imagens em AI, sei lá, em 2, 3, 4 dias, uma semana, não sei lá, e tem caras que têm 50 mil imagens, né, 100 mil imagens feitas, quem que vai consumir essas imagens desse cara? Todo mundo? Não.
Então, é como que isso vai chegar no público que interessa, entendeu? Essa ponte que eu acho que é o que vai ser interessante daqui para frente. A gente vai ter um volume de informação muito grande e tem gente que tem um horário limite para consumir informação e ele vai consumir o que ele quer, entendeu? Como que ele vai consumir a nossa ou ele próprio vai criar a coisa que ele quer consumir, entende? Não sei, eu acho que é uma coisa que tá bem aberta ainda, tá? Mas faz a gente pensar bastante. Brock, tem uma última pergunta aqui do Agente Laranja. Ele pergunta assim: Ah, clássico. na Vetor, na Vetor e na Lobo, tem muitos processos artesanais de algumas identidades e texturas. Qual o trabalho mais difícil que você encarou? Cara, mais difícil na Vetor, meu Deus, cara. É uma competição assim, do nível de dificuldade. Eu acho que tem projetos com dificuldades diferentes, viu, o Doug? Porque alguns do trabalho braçal, né, de chegar no resultado daquilo que você está querendo fazer, e o outro é de conceber a ideia para você poder desenvolver ela, né? Então eu não, cara, eu acho que tem alguns trabalhos que a gente fez que tinham um nível de dificuldade complicado, mas que eu só consigo lembrar dos que foram legais no final. Provavelmente peguei um monte de trabalho que era complicado de fazer, mas que não era tão divertido, tá? Mas o Laika foi um trabalho legal de fazer porque no final eu assinei a direção de arte, mas eu fui o último cara a conseguir produzir as artes, né? Então, o grande Acorce, o Frasa, né? Esses caras estavam produzindo os style frames e eu cheguei por último para tentar encaixar e deixar harmonizado o visual de tudo, né? Então ajudava por ser preto e branco, tá no meio da narrativa ali da coisa. Mas, cara, foi bem desafiador, assim, de fazer um visual que fosse legal, né, e que batesse com o que eles já estavam fazendo, não fosse um negócio nada a ver, entendeu? E até hoje é um trabalho que eu gosto de ver e curto, tá? É, tem um outro que eu costumo mostrar nesses notebooks, assim, de canto, porque é um trabalho que não posso publicar. Tem uns style frames de um político influente americano do passado, né, lá da década de 90, que é um filme super trabalhoso, assim, de tentar entender o, como transcrever um roteiro para a imagem, né, um pitch que foi difícil de pegar, mas eu acho que o trabalho era realmente tentar captar a mensagem, né, qual que é a mensagem que esse cara quer fazer e algumas coisas acontecem, viu, Thiago? Só para tentar simplificar assim, quando você começa a produzir material de pré-produção, você começa pelo clichê, entende? Pelas coisas que todo mundo vai estar fazendo igual. Então, se tiver 10 produtoras, a ideia mais objetiva para o negócio é essa. E a partir do momento que tu começa a pensar e procurar outras alternativas, você vai criando camadas de complexidade e de conceito ali em cima. Né? Então, se você sentar a bunda e fizer um negócio rápido ali, cara, aquilo ali provavelmente é o clichê, é o que o seu colega vai estar fazendo. Agora, se você a partir dali continuar pensando e quebrando a cabeça e procurando na forma, né, alguma estratégia de contar aquela história, eu acho que aí a coisa começa a evoluir, entendeu? Então é como se você estivesse começando com menos compromisso, né, para a coisa sair logo, tirar essas ideias clichê logo da frente, e aí você vai procurando como complexar o conceito dela, entende? E aí vai parecer uma coisa mais madura, mais legal de observar. Se você olhar isso aqui, ele passa um significado, mas ele quer dizer outra coisa também. E aí isso eu acho que é um desafio mais legal do que simplesmente sair desenhando uma forma X, entendeu? Não só abstrato, mas o figurativo, mas dentro ali como que você transforma uma coisa que é o clichê e conta uma história que as pessoas ainda não contaram. Entende? E aí isso você precisa ter a sua vivência, entende? Você vai procurar nas coisas que você gosta, nas referências que você viu a semana inteira, mas que na hora do projeto você não vai estar olhando, entende? As coisas estão ali no seu subconsciente em algum lugar, entende? Você precisa conseguir dar um jeito de acessar elas, entende? E aí, para isso, cada um vai ter um processo melhor, né? De como conseguir chegar nessa, nesse estágio, entendeu? E eu acho isso o legal do negócio, tá? Muito obrigado, cara, por esse bate-papo. Pô, eu que Pelo agradeço. clipe.
A gente fez uma call, nós dois, a gente trocou uma ideia. Você disponibilizou seu tempo pela segunda vez para mim. Fiquei super feliz. Fiquei feliz de conhecer pessoalmente. Mas que nem eu falei, naquele dia eu fiquei meio tímido, tinha uma galera em cima de você. Eu acabei não chegando, mas eu quero poder te encontrar novamente, pessoalmente, trocar uma ideia. Vai ser muito bacana, cara. Obrigado de verdade. E fica à vontade aí, se quiser encerrar, falar alguma coisa. Tiago, a última coisa que eu queria falar é assim, tem muita gente que está com medo, né? Essa fase nova, inteligência artificial e tudo. É, cara, não é sobre o medo, cara. A gente faz as coisas com medo. E a gente, quando consegue fazer as coisas com medo, a gente chama de coragem. Então, acho que a gente tem coragem para seguir adiante e vamos encarar o que vier, tá? Não foi legal Show. hoje o papo? Legal Pô, pra cara, era só bater caramba. ali. A galera curtiu e agora você achou a iluminação boa também, né? Agora ficou boa a sua. Claro, esse tempo todo. Tá bom? Obrigado, boa noite a todos e valeu, amanhã tem mais. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Um abraço aí. Até logo.